por favor. Boa tarde, Brasília! Está no ar o Transnotícias. A gente está arrumando o nosso estúdio aqui, porque hoje o programa é deverasmente especial. Se você estiver nos assistindo pela câmera lá no radiotransamerica.com.br ou então assistindo o nosso live, que já começamos a fazer um live, uma transmissão ao vivo da fanpage do Minha Brasília, porque hoje é extremamente especial o nosso programa. A Carol Coder está ajudando todo mundo aqui. Carol, por que o nosso programa de hoje é especial? Porque nós temos um convidado ilustre. Quem é o nosso convidado de hoje? Henrique Cristo, o Messias. Henrique Cristo está aqui conosco. E lembrando que todo mundo que participar pelo nosso WhatsApp, que é o 996861001, automaticamente concorre. A Kit Transnotícias com convite duplo para o filme Pequeno Segredo para qualquer cinema em que estiver sendo exibido, mais chaveiro exclusivo Transamérica e lixeirinha de carro Transamérica. Mande suas perguntas, suas dúvidas, todo o seu questionamento para Henrique Cristo, que está aqui ao vivo conosco nos moderníssimos estúdios da Transamérica. Se você quiser assistir a este papo até 13h, você pode entrar na fanpage do Minha Brasília. E hoje a gente começa sem música, já vamos rodar a vinheta. Bom, estamos de volta e, como a gente estava arrumando, muito bem-vindo, Henri, ao nosso programa de hoje. Que a paz seja com todos. Pedi unicamente, antes de começar a responder perguntas, ao Pai uma bênção para facultar a todos compreender o que falo. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, justa e justiça, que tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Bem, como estou até chegar no atrasado, fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá? Atrasado nada. Trânsito de Brasília não tá nada fácil. Eu quero começar perguntando, uma vez eu ouvi o senhor falando sobre as questões, todas aquelas perguntas, se é mesmo a reencarnação de Jesus, acho que todo mundo já fez até. Né? Inclusive tem mais de 400 perguntas respondidas na internet, em henricristo.org.br e henricristo.net, que são sites gêmeos, né? henricristo.org.br e henricristo.net. Então, eu queria perguntar sobre a situação do nosso país. Porque uma vez eu ouvi o senhor falando sobre a situação do nosso país, o que a gente está passando, por que a gente está passando por isso? O Brasil está passando por uma metamorfose, né? Há algumas décadas atrás, o Brasil viveu, claro, os jovens de hoje não sabem, mas já passou por um processo bem complicado até o ponto de um presidente se suicidar. Tem que estudar a história, né? E agora o Brasil está passando por uma metamorfose, porque a lei de Deus é perfeita, é infalível, mas durante um período, bem dizer, deram as costas para Deus. E ainda a maioria continua dando as costas para Deus. Então daí, as consequências são inevitáveis. Se tu plantas, tu colhes. Se tu não plantas, não pode escolher. Donde só se tira, não se põe, um dia vamos ter que pagar a conta. Cerca de 2 décadas atrás, eu expedi uma mensagem intitulada A Dança dos Títeres, que eu falava sobre estas coisas que estão acontecendo agora. O senhor recebe essas informações? E eu tenho consciência. Primeiro, quero deixar bem claro que não sou estudioso acadêmico, vou à universidade só para palestrar. Eu tenho formação unicamente de alfabetização em escola pública, eu sou teodidata e eu obedeço ao meu pai, meu Senhor e meu Deus, que é quem me instrui, quem me mostra as coisas que estão acontecendo. Então eu tenho até em meus arquivos cartas que eu mandei para pessoas há 20 anos atrás, avisando que essas coisas iam acontecer. Eu fui expulso do Congresso Nacional em 98, porque eu falei sobre essas coisas. Em 1980, a primeira vez que fui no Congresso, a convite do presidente da Câmara, Flávio Marcílio, eu expliquei lá sobre esse assunto de agricultura e educação.
o problema do Brasil, sério, muito sério, eu não sou político, nunca vou ser candidato a nada, quero deixar isso bem claro, porque eu vim com o mandato do pai. Mas o problema do Brasil, sério mesmo, é que não prioriza a educação e a agricultura, as duas coisas. A educação bem priorizada colabora com a medicina, uma pessoa bem educada, ela sabe se higienizar, sabe se alimentar, e aí vai. Então é um conjunto de coisas, né, que infelizmente estão sendo negligenciadas. Recentemente eu respondi uma entrevista que o problema todo do Brasil, e eu já fiz passeata aqui no centro, tentei fazer campanha pública para que o Brasil tivesse uma democracia real, com voto facultativo, que na democracia completa o indivíduo não precisa sair de casa para votar se não tem em quem votar. Então esse é o meu sonho ainda aqui no Brasil, de ver um dia o Brasil, o povo brasileiro, poder ir votar só quando ele tem um candidato. O que aconteceria se fosse assim? Aí os candidatos eram obrigados a caprichar, cumprir o que prometeram, para que sabia, senão depois não iam ser mais eleitos, entende? Mas não, é obrigado a votar, então a pessoa vai lá, sai de casa sabendo que não tem em quem votar, mas se não tem que pagar multa, então vai lá e vota em branco. E daí é uma coisa muito esquisita. Ou vota no menos pior, né? É muito esquisito o que está acontecendo no Brasil. Eu sei que um dia eu vou dar uma entrevista e vou ser entendido. Eu dei uma entrevista quando eu fui expulso do Congresso em 98, uma longa entrevista para a revista Veja, que nunca foi publicada. Lá, um pouquinho antes de ser expulso, tem na minha internet, para quem quiser ver, o momento da minha expulsão, está lá. A CNT foi a única televisão naquela pequena rede que mostrou eu sendo expulso. Nem sendo expulso do Congresso não quiseram mostrar. E a revista Veja, que assistiu tudo, fez uma longa entrevista. Não sei se eu posso falar isso aqui, porque afinal agora eu vim pensar em falar, falo em democracia, então vamos lá. Então, desde 82, que a revista Veja omite tudo o que fala. Em 82, a última vez que ela falou através de um freelance, quando eu fiz minha revolução em Belém do Pará. Eu tinha 10 mil pessoas comigo, então ela apenas escreveu assim. Tem lá nos meus arquivos e também está disponível na net. Ela escreveu assim: falso profeta invadiu a catedral, espatifou com crucifixo, e coisa assim. Só nunca veio falar comigo. Meus assessores de imprensa, de comunicação, avisaram várias vezes que ela podia vir ver a minha outra parte. Porque eu vejo na televisão constantemente que sempre diz o ponto direita e esquerda, ou seja, a outra parte. Entende? Esse, na minha ótica, é a boa mídia. Entende? Eu percorri, por que a maioria do povo não me conhece? Já que estão me deixando falar. Porque a maioria do povo não sabe que eu estou aqui em Brasília já há 10 anos. Entende? Porque a transferência da SUS para cá foi 10 anos atrás. Muita gente não sabe que o senhor é brasileiro. Então, inclusive, nascido no Brasil, um publicitário daqui disse para mim assim: olha, Henry, o povo de Brasília pensa que tu chegasse aqui de paraquedas e não conhece a tua história. Daí meus discípulos estabeleceram um memorial lá na sede da SUS, né, com minha túnica, primeira túnica que eu vesti em 79. Lá tem toda a minha história, minha primeira sandália, as vestes que eu tinha quando entrei na Catedral de Belém, que pratiquei o ato libertário, enfim, a história completa, daí foi colocado, entende? No memorial, que quando a mídia vem, é engraçado, agora mesmo tem uma mídia estrangeira aqui, então eles vêm lá, filmam, fotografam, a Alemanha, já teve a RTL da Alemanha, a televisão da Alemanha, dos Estados Unidos, então o Brasil está proibido de falar sobre o meu passado. Eu passei por já que vocês estão me dando chance de falar mais uma coisinha. Eu passei por um processo de falsidade ideológica que se arrastou quase 15 anos na Justiça Federal. Provocado por quem? Quando as autoridades judiciárias reconheceram o meu direito sagrado de usar o meu nome. Meu processo era porque não queriam que eu usasse o meu nome hoje no passaporte, documento, em Cristo. Provocado por uma situação, uma coação, entende? Uma juntada de pessoas que não suportaram quando eu voltei ao Brasil a minha realidade, depois do ato libertário, e daí deu tudo isso. Mas eu não quero deixar bem claro para quem me ouve que eu não estou a fim de desabafar nada, não tenho nada contra ninguém. Quero deixar claro que tudo isso que estão fazendo comigo em termos de mídia já previa há 2000 anos, quando eu disse que quando eu voltasse aqui na Terra, eu seria a priori rejeitado por minha geração.
como está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35. Que eu seria rejeitar a priori. E eu ainda estou, por enquanto, bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação, da rejeição. Mas meu pai disse que está chegando a hora. E está previsto também na Bíblia que todo olho me verá. E como todo olho pode me ver? Senão que ele inspirou os cientistas a fazer essas televisões fantásticas, e essas computadores, através das ondas da web. Então, hoje em dia eu respondo pergunta sábado às 11 horas da manhã no henriquez.tv, do mundo inteiro. Eu recebo mensagem do Vietnã, recebo mensagem da China, do Médio Oriente, porque hoje começa a se cumprir essa parte que todo olho me verá. Entende? Como é que, alguns diziam, como é que todo olho pode me ver? Não é simultaneamente, porque nem todo mundo vai ligar a televisão na hora que eu estou lá falando ao vivo. Porque tem, o povo brasileiro, muita gente nem sabe que existe TV na web. Não sabem, inclusive. Até isso, eu percorro o Brasil, eu vim agora mesmo do Rio de Janeiro esses dias e percebi que tem pessoas que não sabem. Então é isso, eu não quero deixar vocês à vontade de fazer perguntas, mas da parte do Pai, vos abençoo e agradeço por terem permitido que eu pelo menos desse essa informação mais completa, né? E que daí o restante, o tempo, como meu pai disse, é o meu principal aliado. Tenho todos a minha paz. Eu tenho uma pergunta. Antes de tudo, eu quero agradecer e falar que quem quiser acompanhar a nossa transmissão ao vivo pela página, além aqui pela 100,1 na rádio, na página do Minha Brasília no Facebook, você digitar lá Minha Brasília, você vai ver que a gente está transmitindo ao vivo. Tem uma pergunta. Em que momento, se foi na infância ou se o senhor sempre soube que já era a volta Não. de Jesus? A sua consciência foi plena desde o primeiro momento? Não. Eu, quando eu tinha 4 anos de idade, então de 4 anos em diante, eu era a parede do quarto em que eu dormia desaparecia de madrugada, naquela hora da noite, e eu via os horrores que esperam por ocasião da eclosão nuclear, todas essas coisas. Então eu via, desde que eu tinha ordem imperativa na minha cabeça, que eu não podia falar com ninguém. Eu cresci assim, tem foto da minha infância aí na internet para quem vê, como eu era muito triste, porque eu não podia falar para ninguém o que eu via. E eu via seres rastejando sobre seus próprios membros. Eu vi coisas horrorosas. E só fiquei sabendo quem sou em 1979, em Santiago do Chile, quando jejuei. Em 69, eu recebi ordem de começar a vida pública. Até então eu trabalhei de verdureiro, padeiro, fui alfabetizado no Adolfo Conde em Blumenau até 3 anos de escola. E daí naquele tempo não cheguei a concluir o tal de ginásio, que diziam, né? E daí comecei minha luta. Trabalhei mascate de tudo. Aí quando chegou em 69, eu recebi ordem do meu pai, que hoje eu sei que é meu pai, meu Senhor e meu Deus, que eu tinha que falar numa rádio. Então eu estava nessa altura, na Rádio Princesa de Francisco Beltrão, no Paraná, no Oeste Paranaense. Foi quando eu falei a primeira vez. Eu ignorava completamente o sistema técnico. Claro, depois de 69 até agora, eu já passei por mais de 300 emissões de rádio. Eu falei na Rádio Nacional do Rio de Janeiro durante 2 horas, na Rádio Tupi mais de 1 hora. Bom, então, aí, daí para frente, tudo começou. Aí eu comecei a perceber como as pessoas ficavam com raiva quando viam, achavam que era um estrangeiro falando. Entende? E sempre achavam, então daí, e na verdade eu reencarnei, renasci numa pequena aldeia no interior de Santa Catarina chamada Indaial. Né? Então eu reencarnei lá, mas lá também eu sou estrangeiro. Muito bem, daí para frente comecei a falar de rádio em rádio. É claro que ali a primeira vez que eu falei, eu fui literalmente coagido a sair da cidade. Eu falei umas coisas grave no primeiro encontro, não sabia ainda que tinha que dar uma oportunidade para o sonoplasta entrar com os comerciais, fui direto. E daí depois, infelizmente, era o preço que eu paguei. Reuni a sociedade contra mim e fui coagido. O Major Monteiro disse para mim assim, olha, por minhas mãos tu não vai ser preso. Disse, né? Aí o dono da rádio, o Domingos Bertagnoli, disse assim, olha, eu não posso mais te deixar falar aqui, porque agora ficaram contra mim. Porque eu falei uma coisa fruto da minha juventude. Eu disse assim, ó, uma frase que eu falei que botou todos contra mim. Se eu falasse a mesma frase hoje, só que de outra forma ninguém ficaria contra mim. Se eu falasse assim, lá naquela época, né? Se eu falasse assim, os ignorantes, os imbecis, são contra a vontade do Criador.
quanto ao determinismo das estrelas, esqueceram-se talvez que este mesmo Criador, ao criá-las, disse que sirvam a elas para sinais e para tempos determinados. Ninguém me odiava, mas eu falei os cristãos, que eu não sabia naquela época que eu podia dizer, os fariseus, né? Que aqueles que se dizem cristãos e usam cabresto. Na verdade, hoje eu os chamo de evangélico e ninguém pode fazer nada. Eles usam cabresto como se fosse um jegue. Então, daí, eu, naquela época, tive a sociedade toda contra mim. Daí pra frente, aí fui para Capanema, numa outra cidade de fronteira lá. Aí falei 3 dias, aí já aprendi um pouco, né? Daí o Zimmermann, que era o diretor da rádio, contente, tudo, falava todo dia de manhã. Aí o vigário da paróquia lá, padreco belga, chegou lá na polícia, trouxe o jornal de Beltrão, que estava escrito assim, cadeia ou enxada para quem vem aqui profetizar o futuro. Daí de novo, eu tive que sair da cidade. E assim eu fui indo até chegar na Rádio Diário da Manhã em Lages, onde que finalmente eu falei, e era um militar, o diretor da rádio, pertencia a um deputado, mas o diretor era um militar. E ele disse, não, aqui tu pode falar. Falei durante um mês, todos os dias, foi quando eu comecei a então poder falar. Como eu disse, eu falei em mais de 300 emissões. Em Santiago, no tempo da ditadura, não podia falar na televisão. Eu falei durante 2 horas na Rádio Portales, apresentado pelo meu querido e bendito amigo, que Deus o tenha, Patrício Varela, ele era o principal comunicador de lá. Não me deixaram, porque a ditadura não permitiu que eu falasse. Imagine, um profeta falando num país de ditadura. No Paraguai, eu fui direto do aeroporto para a prisão. Né? Porque os Stroessner naquele tempo, vocês são jovens, nem sabem disso, mas naquele tempo os Stroessner governavam aquele país com mãos de ferro. Nada contra eles, só estou explicando que eu passei por um processo até chegar em Santiago do Chile. Daí lá eu fui jejuar, a ordem poderosa do meu pai para jejuar, e tudo foi explicado. Até então eu era profeta de um Deus desconhecido, porque eu não sabia quem me comandava. Eu falava do cosmos, e olha, para os donos de cabresto de região, eles abominam que se fale do cosmos, que se fale como é que funcionam as leis cósmicas. Abominam, porque aí pode afrouxar o cabresto. Né? Uma pessoa quando começa a abrir os olhos para a realidade, começa a compreender como é que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, quando a religião não é um equívoco, é um embuste. Porque se ele é onipresente, tu não pode fugir dele nem na hora de cometer um pecado ou um delito. E se tu não pode fugir dele, porque ele que vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. E se tu não podes fugir, então por que tu precisa de um malandrinho, um espertalhão para te religar com ele? Religião é religar, né? Não precisas. Ora, como eu ensinei há 2000 anos. No teu quarto com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6, assim, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste. Ele em segredo vê o que se passa e te abençoa. Meus filhos estão me ouvindo? Mateus 6, versículo 6, para ver que eu mandei rezar no quarto, a porta fechada, e não mandei ninguém em nenhuma igreja. Eu quero deixar isso bem claro. Inclusive, por que fechada a porta? Porque aquele momento íntimo teu com o Pai, não pode ninguém interromper. Tu pode ter um cachorro de estimação que entra e me atrapalha. E quando tu encontra-te com tua companheira, ou tu, mulher, com teu companheiro, na tua intimidade, tu não queres ninguém atrapalhando. Então, quanto mais com teu Pai Celeste, com Ele mais do que nunca, que tu não queres que ninguém atrapalhe. Fica à vontade, meu filho. Eu sei que eu me esqueço, quando eu começo a falar do Senhor, eu esqueço que eu não sou religioso, quero deixar claro. Eu sou filósofo da liberdade consciencial. Eu não sou religioso. Entende? Na opinião do senhor, a religião atrapalha. Na opinião do senhor, a religião ela atrapalha a conexão com o Pai. Diga-se de passagem, no mundo inteiro agora está aflorando, então muitos estão se acordando. O país onde eu fui mais bem recebido, que eu vi melhor, foi na França, onde a liberdade lá é sim religiosa. Eu queria falar sobre liberdade religiosa. A gente está vivendo um momento, mais uma vez, um pouco de política, está vivendo um momento de intolerâncias religiosas. No Brasil que tem violência, né? Tem gente batendo em outra pessoa porque tem religião diferente, porque tem uma religião africana. Alguma religião, na sua opinião, tudo bem, entendemos, você falou que religião é um equívoco ou um embuste, mas é necessário ou é justificado
essa violência contra algum religioso? De novo, está atrelada à educação. Uma pessoa educada, eu, por exemplo, educo meus discípulos e meus seguidores, e não permito que eles questionem ninguém, nem discutam com ninguém. Ensino eles que não podem fazer proselitismo. Meus discípulos, vocês nunca vão ver um discípulo, podem ver eles panfletando, meus seguidores, mas nunca. E o que eu digo para eles? Que quando alguém vem hostil para cima deles, dizendo que eu sou louco, farsante. Aqui em Brasília tem um psicólogo que escreveu um livro intitulado INRI, Louco, Farsante ou Messias. Me questionou, fez um rochado em mim, tudo com a minha autorização. O nome dele é Henrique Rosier. Ele até foi entrevistado pelos estrangeiros que estão aqui me entrevistando. Então eu, na verdade, ensino que ninguém pode hostilizar, desconfiar ou, enfim, colidir com ninguém por motivos religiosos. O que eu ensino também quando eu escuto, o que faz? Quando alguém diz que chama-te de louco, uma coisa assim, o que eu faço? Eu digo que sou louco, sim, de amor pela humanidade, porque se eu não fosse louco, eu não estaria 30, quase 50 anos de vida pública, e mais de 40, já, quase 40, dizendo que eu sou o mesmo. Né? Ninguém atravessa um túnel como este que eu venho atravessando, se não fosse o amor pelo Pai e, consequentemente, pelas criaturas dele. Na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, reitero uma vez mais, eu amo todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Se algum dia tu conseguir colocar um sapato 34 no meu pé tem 43, eu viro comunista. Sim, porque daí a lei da igualdade está quebrada. Porque tem que dar um sapato 34 para quem tem um pé 34. E assim é tudo. É virar as costas para Deus, não compreender, né, que lá de cima que vem as bênçãos e o desprezo de Deus, que se chama aqui na terra maldição. Então se você fica olhando para as coisas que não são da parte dele, tu fica apenas órfão da espiritualidade. Ele continua sendo teu pai. Ele continua vivificando teu cérebro, teu sangue, só que tu não quiseste te coadunar com as eternas leis dele. É isso. Eu queria perguntar, o senhor falou ainda há pouco sobre quando um casal está dentro do quarto e falou o homem com a sua esposa e a mulher com o seu esposo. Eu queria saber sua opinião, sua posição em relação aos homossexuais. E aí vou além, porque percebe-se muito hoje que os homossexuais têm tido uma rejeição às religiões, principalmente as religiões cristãs com mais adeptos, por conta de algum tipo de perseguição em seu nome, inclusive. Pois é, mas é em meu nome antigo obsoleto Jesus, porque eu deixei bem claro do ano que eu viria com um novo nome, está em Apocalipse 3, versículo 12. Meu novo nome é Henri. E eles perseguem quem quer que seja em meu nome antigo obsoleto Jesus, porque são aqueles que aceitam ser perseguidos. Porque eu estou aqui na terra, estive aqui, estou aqui de novo, como regente de almas. Eu não interfiro na vida sexual das pessoas. Eu ensino a viver. Ensino que, então vou simplificar tudo. O que é pecado? Você está falando em pecado, que eles perseguem por pecado. Então vou dizer da parte do meu pai o que é pecado. Pecado é que tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem é pecado. Tudo que tu fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Então tu tem que decidir no tribunal da tua consciência, tem um juiz de plantão que vai te dizer o que é pecado ou não é. Eu vou dar até uma pista, já que me perguntasse isso. Se tu tiver um encontro, não importa hetero ou sexual, com quem quer ser, ou até como antigamente nos cabarés, hoje em dia os cabarés são eletrônicos, né? Então daí tu teve um encontro lá, e tu te sentir bem, e não fizesse mal a ninguém, e tu te sentir bem, então tu não pecaste. Eu sou, depois de 79, do jejum em Santiago, não pratico sexo, eu completei 31 anos naquela época. E desde então, meu pai me deu poder sobre a carne, não renunciei. E se ele me deu poder sobre a carne, que eu ensino para os meus discípulos, através de oração, transmutar o sexo, a energia do sexo, via coluna vertebral, e encontro um êxtase, em vez de que eu nunca senti na alcova com ninguém. Então, eu, no meu caso, vai para
40 anos, né? Então, mas voltando à tua pergunta, cada ser humano tem que optar, escolher o que quer fazer. Agora, eu condeno, sim, considero ridículo alguém ficar se amassando na rua, né? Querendo impor sua opção sexual. Eu acho ridículo. Eu tenho muitos amigos homossexuais, gente de toda categoria vem na minha presença, educadamente, falam comigo. Inclusive a mídia hoje em dia, a maior parte são liberais. Então onde eu vou, eu dou entrevista, inclusive são eles, por incrível que pareça. Foi um homossexual que me levou à Alemanha para falar na RTL. Olha só. Grings, como era? Andreas Kring. Então, em todos os lugares onde eu passei, eu vi. E eu imaginei há 2000 anos, olha como enganaram a humanidade. Dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde eu estive sim experimentando as misérias dos pecados do mundo, os pecados da carne. Porque meu pai só me deu poder sobre a carne depois do jejum há 2000 anos também. Eu fiz uma circular agora explicando sobre isso tudo, que eu, com o nome de Emanuel, como estava escrito em Isaías 7, versículo 14, eu conheci as misérias do mundo. E daí está lá uma circular intitulada Emanuel, está na minha página henriquis.org.br, pode procurar lá e está lá. E é um título, porque é com este nome, até os 30 anos, que eu vivi como homem no mundo que a Bíblia não diz onde estive. Então eu expliquei tudo, eu restaurei o passado. Quem quiser pode ver lá. Então, naquela época, eu conheci tudo. Se eu não conhecesse que todos os homens pecam, eu teria permitido que Madalena fosse apedrejada até a morte. Mas como eu sabia, porque eu tinha vivido com eles, que todos pecavam, diz assim, aquele de vós que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Que disseram, mestre, Moisés na lei disse que essas que adúlteras deverão ser apedrejados até a morte. Daquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira. Ninguém atirou, porque todos eram pecadores. Então eu usei a brecha da lei divina, que a lei divina também tem brecha, entendeu? Então, Deixa eu. Vou chamar o break, mandem suas perguntas. No segundo bloco, a gente vai ler as perguntas dos ouvintes. Certo? Só que a gente precisa que as respostas sejam um pouco mais econômicas. Bativo. Exatamente. Vou chamar o break agora. Não sai daí. Henrique Cristo aqui com a gente. Lembrando que todo mundo que participar pelo nosso WhatsApp 996861006 automaticamente concorre A Kit traz notícias com convite duplo para o filme Pequeno Segredo para qualquer cinema que estiver sendo exibido, mais chaveiro exclusivo Transamérica e lixeirinha para carro Transamérica. É nóis. Transamérica, meio-dia e 33. É o programa mais interativo do seu rádio. Ótimo. Um programa totalmente novo, comandado por você. Toda semana, melhor. Ótimo. Então, eu disse para os discípulos que vêm para cá, eles querem mais ou menos tempo espaço para mim. Eu, depois que andei com ele na Brasília, eu sempre querendo fazer novos encontros, inclusive. Sempre que vier um amigo aí, eu quero avisar. Claro. Pode até, porque eles querem. Onde é que está? It's a break. Hã? Você pode ter o errado, né? Vai ser difícil. Olha para mim, traz para mim. Não está aí. Ah, tu também? Pessoal, lembrando o seguinte, a gente está aqui no intervalo, né, no break. Pessoal, vocês viram uma equipe de filmagem passando aí, é um documentário da Noruega. Um documentário da Noruega. Estão fazendo com o Mini, numa TV da Noruega, estão gravando e aproveitando que a gente está aqui na Transamérica também. Mini, eu quero aproveitar o intervalo e apresentar a Carol. Carol apresenta o programa primeiro. Prazer, é uma satisfação muito grande. Pronto, fica aqui uma surpresa. Daí faz uma dobradinha. Exatamente. Jornalista também. Não, daí vai. Eu queria, como sempre, quando eu encontro o senhor... Carol, né?
Tá. Eu queria pedir uma bênção. Como eu sempre, quando eu peço, gostaria de pedir. Eu Aproveitar ia que pedir agora no foi final, isso. então aproveite. No final, né? Porque prefere no final? Então Eu no ia final. pedir pra ele abençoar a gente no final. Perfeitamente. No final. No final a gente Fica faz. simplesmente Com calma, uma aí já entrevista passou. com autonomia, sim. E aí na volta, a gente vai voltar com as perguntas que tem tanto lá na fanpage, como no... Se vocês quiserem compartilhar, enfim, avisar na página de vocês que está sendo Ela tá transmitido avisando, também. já avisou. Sim, já tô. Já avisou dele, mas... Ah, legal. É porque a gente tá fazendo Não, tá fazendo transmissão live, ao se vivo. quiser compartilhar Aí o se nosso quiser live. compartilhar o live. É bacana. Até pergunta pra Câmara, você vê se compartilhando da Transamérica, pede para as meninas compartilharem da rádio. Transnotícias em debate. O caminho não tá aí mais não. Pra quem quiser compartilhar na página da rádio, a transmissão ao vivo. Com você, Transamérica. Férias com a CVC. Reúna a família e os amigos. E mandaram um link da minha entrevista contigo para eles. Mandaram. Na Brasília. Deu uma hora lá. Sim, não, aqui. Então daqui. Deu uma hora ao vivo lá. Da minha Brasília. Foi como eu quero ver onde é que está indo. Executiva. Rádio exclusiva aqui. A exclusiva. Sim, a gente vai Foi lá em São Paulo, foi lá no estúdio de São Paulo mesmo ou foi por Eu telefone? fiz ao vivo. Assim, sistema de viva voz. Eles até comentam durante a entrevista que eu depois queria saber. E daí eu deve ter comentado. Daí eles explicaram que era via link. Eles falaram. Hoje tá mais fácil, Eu né? mandei para a tua entrevista aqui, mandei a outra da Rádio Gaúcha. Foi a primeira vez que eu vi em rádio. Eu, por exemplo, vivi muitos anos no rádio. Sempre comecei a vir da pública no rádio, e para mim, eu sei que o rádio sempre vai viver. E é mais democrático, Mas né? quando vê a televisão, muita gente fica falando, eu me lembro da TV falando, não, a rádio não vai ser vendida. Então a cozinheira, ela pode estar na cozinha dela, fazendo comida, cuidando das panelas, escutando. E não pode ficar vendo. Então, Eu acho que a rádio mexe com a imaginação das pessoas. E imaginar é maravilhoso. Ninguém quer abrir mão disso. Inclusive, desde que eu lembrei de 2 anos na Nacional, em 1970, e lá eu vi como é que eles faziam as novelas dos radiofônicos. É impressionante. Por exemplo, eles mostraram lá que quando barulho do cavalo, como é que faziam barulho? Tudo assim, era uma arte muito esforçada. Bonito, né? Daí veio a menina. Vamos voltar, hein, CBC. gente? A sua rádio onde você estiver. E a gente continua aqui com o Henri Cristo, que está aqui conosco ao vivo. Você pode ouvir pela 100,1 FM de Brasília e também acompanhar em vídeo pela fanpage do Minha Brasília. Você entra lá no Facebook, na fanpage do Minha Brasília, a gente está transmitindo ao vivo. Carol Coller tem um recadinho para nós. Janeiro é um mês perfeito para você fazer aquela viagem especial, então que tal reunir a família e os amigos e aproveitar essa super oferta da CVC? São 4 dias em Vitória, incluindo aéreo, hotel com café da manhã e traslados, tudo por apenas 12 parcelinhas de R$ 82 esse mês, só 12 de R$ 82. Você gostou? Então visite uma loja da CVC, que oferece muitas outras ofertas para você viajar pelo Brasil e pelo mundo. CVC sempre com você. Henri, o Michael Kreis pergunta, eu gostaria de saber quais os milagres que ele realizou recentemente. O principal milagre que o Senhor realiza através de mim é a paciência, né, na relação com os terráqueos, né? Agora, quanto às coisas que... Porque milagre é o poder de Deus se manifestando em alguém. Então, ontem ainda estava dando uma entrevista à TV da Noruega, ainda, eles foram ver lá no corredor de mídia, onde tem as fotos dos jornais da França, mas agora, recentemente, o maior milagre mesmo é esse, de ter paciência. Aguentar a gente, né? Não é aguentar, mas percebo diariamente pessoas que agradecem, porque eu não mando ninguém dar conta, benção, irmão, assim fazem os lobos travestidos de ovelha. Eles se manifestam naturalmente, dizendo que depois que me escutaram, depois que se libertaram do cabresto das religiões, começaram a orar direto para o Pai,
começou a vida nova. De quem pessoa que estava desempregada, que arranjou emprego, pessoa que estava doente, mesmo doença, entende? De câncer no seio, essas coisas todas. E daí vem me agradecer. Eu agradeço o Pai, porque só Ele. Eu nunca... quero deixar bem claro em resposta dessa pergunta, que infelizmente não pode ser tão curta assim, que há 2000 anos, é bom que quem lê a Bíblia vai lá ver, que há 2000 anos eu não fiz milagre. Somente meu Pai. Eu disse assim, me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu Pai é bom. Ele é que faz as obras. Eu nunca fiz milagre. Ele faz. E não é milagre. Milagre, chamam de milagre a intervenção do poder de Deus sobre alguém. Entende? É isso que chamam de milagre. Eu vou dar um exemplo assim, de uma pessoa, né, que ajudou a minha vinda para Brasília. Subtenente da Polícia Federal do Paraná, que ele era de uma dessas igrejas. E o médico disse que ia cortar os testículos dele, por aqueles motivos que vocês sabem. Né? E ele veio lá, onde eu vivia, porque eu vivi 24 anos sediado em Curitiba. Veio lá e ele providenciou, dei a bênção para ele, ele sarou e ele tinha uma montanha, que depois veja o que ele fez daí. Ele tinha construído numa montanha uma casa, uma pequena casa. Ele disse, olha, eu queria que você viesse aqui, eu queria viver aqui até morrer. Mas já que agora eu vi que através do Pai eu tenho uma sobrevida, queria que tu viesse morar aqui, queria dar para as pessoas essa montanha. E foi lá no cartório, fez tudo direitinho. Justamente esta montanha onde eu vivia 8 anos, que os discípulos providenciaram a transferência. Eu sempre dizia, essa montanha um dia, já que meu pai disse, em 80, que a sede da SOS ia ser definitiva aqui em 80, ele disse que aqui é a Nova Jerusalém, que eu teria que transferir para cá. Então eu dizia, queria que meu pai botasse uma pazona bem grande debaixo dessa montanha e levasse ela para Brasília, onde vai ser definitiva a sede da SOS. Pois ele fez esse milagre. Ele mandou uma pessoa comprar a montanha e localizou um harmonioso lugar onde eu estou sediado há 10 anos. Então eu estou citando uns exemplos assim, por exemplo, pessoas que é triste de ver. Já que falei em milagre, eu quero dar um antídoto para as doenças. Primeiro, que todas as enfermidades físicas, sem exceção, têm início na enfermidade da alma. Primeiro. Então, quando a alma está doente, o milagre ocorre quando Deus interfere para que a alma se cure. Então, quero deixar claro, dar um conselho muito bom para todos olhar, escutarem. Quem quiser ficar aborrecido, que fique. Há 2000 anos, eu disse, busque e encontrareis. Bata e abrir-se-vos-á. Então, se eu disse busque e encontrareis, se tu ficar, é claro que a medicina internacional, os médicos honestos, sinceros, vão compreender o que eu estou falando. Busque e encontrareis, então tu não busque doença no teu corpo. Por quê? Porque se tu buscar doença no teu corpo, tu vais encontrar sim. Sabe por que tu vais encontrar doença no teu corpo, tu buscar? Porque tu vais produzir com a tua mente. Só o fato de procurar, já é porque tu estás com a tua alma enferma. Já perdeste a confiança em Deus. E daí tu vais procurar apalpar o teu seio, ou enfiar alguma coisa no teu ânus para saber se tens essa doença. Com o tempo, tu produzes com o teu cérebro a enfermidade da alma. Porque câncer todos nós temos. Todos. Tu tens, ele tem, ele tem, ele tem, eu tenho. Todos temos células cancerosas. O que temos é que pedir ao Pai que elas não se multipliquem, que não sobrepujem as saudáveis. Então, se tu vai procurar, tu vais produzir. Eu tenho experiência, muita experiência nesse assunto que eu estou falando, porque uma pessoa que vai num médico, e o médico desconfiado procurou, faz uma biópsia com aquele caroçozinho. Aí depois, nesse intervalo, até ela pegar o resultado da biópsia, ela produz com a mente a enfermidade. Eu quero avisar isso para todos que quiserem me ouvir. Ninguém é obrigado a crer. Continuem consultando seus médicos. Inclusive, dou um conselho para quem for ao médico fazer uma cirurgia. Um conselho muito sério. Que antes de ir lá, quando foi marcada a hora da cirurgia, invoque o Pai. Aprenda a orar o novo Pai Nosso. Invoque o Pai,
pedindo a ele que inspire o médico, que guie as mãos do médico. E quando vai fazer um exame com medo dessa ou aquela enfermidade, antes de ir, peça ao pai que inspire o médico. Às vezes, ele pode fazer aquele médico que ia ser apenas um mercenário virar um emissário de Deus. Ele desce ali naquele médico um anjo que vai fazer um diagnóstico sem ambição desenfreada, que infelizmente hoje em dia eu não tenho nenhum receio de falar, até porque muitos pensam que eu sou louco, então dá um louco falar. Sabe por que pensam que eu sou louco? Porque eu não gosto de visitar parentes em hospitais, assim, nem em penitenciária. Eu educo para que eles não vão para lá. Entende? Isso é uma loucura. Eu não gosto de comer cadáver, nem de vaca, nem de galinha, nem de porco. Então é louco. Mas sou louco sim, de amor pela humanidade. Eu tenho amigos psiquiatras, psicólogos, que sabem quem eu sou. E eu digo para eles, não falem para ninguém. Porque senão vocês vão ser discriminados socialmente. Porque é muito comprometedor ser amigo de Henri Cristo, ainda no tempo da reprovação. Dias virão em que muitos quererão se acercar de mim, mas muitos não conseguirão mais, porque se cumprirá o que eu disse há 2000 anos, que eles vão dizer assim: Senhor, 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 em teu nome curamos enfermos, em teu nome expelimos demônio. E eu terei que dizer da parte do meu Pai: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entende? Mas continuarei amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, mas sempre atrelado à lei da igualdade. Eu vou ler aqui alguns comentários que a gente precisa correr, que a gente está com pouco tempo. A Juliana Martins diz o seguinte: queria entender o fato de que na Bíblia menciona o Apocalipse que Jesus ia voltar e levaria o seu junto, mas o senhor ainda está aqui. Tem mais gente aqui falando. Então podia falar só isso aí rapidamente? Sim. Ela que leia lá em Lucas 17, versículo 25 a 35, onde está escrito que eu seria a priori rejeitado por minha geração. E como é que eu vou levar os meus juntos enquanto eu ainda estou rejeitado? Enquanto eu ainda estou em via de ser descoberto quem sou? Enquanto as pessoas ainda vêm perto de mim e ficam olhando assim. Os seres raciocinantes, pensantes, eles compreendem que ninguém consegue décadas como eu estou enfrentando tudo e todos. Eu não peço esmola a ninguém, não chantageio o dízimo, não cobro nada, sacramento, tudo de graça. Então por isso que eu sou louco. E daí por isso que eles se equivocam, ignoram o significado profundo das Sagradas Escrituras. Tem uma pergunta aqui da Daniela Rodrigues, ela pergunta como que o senhor se sustenta. A pergunta inteligente. Justamente porque aqueles que Deus dá o dom de saber quem sou. Porque eu disse, muitos serão chamados e poucos escolhidos. E os escolhidos são aqueles que o Senhor mostra quem sou. Daí eles compreendem, são inteligentes. Deus dá inteligência para eles, eles compreendem. E se tornam beneméritos. E daí então eles querem participar da minha causa. Tem muitos anônimos que eu nunca vi. Mas que não, eu quero participar, eu tive o benefício, arrumei emprego, eu consegui isso, aquilo. E eles têm uma conta pública, respondendo a pergunta dela, onde está lá disponível, no número, não sabe, né? Na minha página na internet está lá para quem quiser ver. São doações, doações. Exatamente, mas eu não chantageio o dízimo, sou contra. Por que sou contra o chantageio do dízimo? Porque meu pai disse que ele não é chantagista. Sou contra a venda de sacramento, meu pai disse que ele não é mercantilista. Eu falo da parte dele. Não peço esmola porque meu pai diz que eu não sou mendigo. Entende? Então ele inspira os seres humanos que querem ter parte no reino de Deus. Porque no Estatuto da SUS, oficialmente, está lá que a SUS é o reino de Deus instituído na terra. Não é a igreja do reino de Deus. A SUS não é uma igreja meramente. É o reino de Deus instituído na terra, cuja sede definitiva é aqui em Brasília e que para o meu pai que me disse a Nova Jerusalém, lá no Hotel das Américas, em 1980, quando vim a primeira vez a Brasília, que eu abri a primeira vez a janela e disse, aqui é Nova Jerusalém, disse Senhor. Quando fundar, estabelecer meu reino na terra, vai ter que transferir a sede definitiva para cá. Primeiro ele fez eu legalizar lá em Curitiba, ela nasceu dentro da Catedral de Belém. Daí eu mandei eu transferir para Curitiba, lá oficializar, é uma história comprida. E não vou nem continuar. Então deixa eu aproveitar, realmente. Mas agora aqui está em Brasília.
para todos sempre. Amém. Tenho minha... Definitivo em Brasília. O Rafael Rezende, que é professor de História, diz o seguinte: sempre digo para os meus alunos, quem garante que daqui a 2000 anos o nosso Henri Cristo não será venerado como de 2000 anos atrás? Assim como o de hoje, o anterior não era muito levado a sério pelos seus contemporâneos. E aí ele comenta, fazem mais piadas do que perguntas respeitosas. Tem mais comentário aqui? Vou ler o Facebook enquanto você procura aí então, tá? Fique à vontade. O Matheus Gomes Basto diz, ridículo isso um cara falar que é Jesus. A Daniela Rodrigues diz, Henri também é cientista político. O André do Nascimento Vieira diz, ai, cada um acredita no que quer. Eduardo Elisa Drummond diz, Cristo voltou à Terra, os livres pensadores pedem a Deus inspiração e meditam. Larissa Rodrigues diz, na segunda vinda de Jesus, ele virá sem avisar, os que se intitularem antes dele são falsos profetas, ou seja, espírito de anticristo. O Rubens César Carneiro diz que é absurdo e é um falso profeta. Tem muita gente aqui também perguntando sobre sua opinião sobre as religiões, o senhor já falou, e sobre os milagres, o senhor já falou também, mas muita gente fazendo essa mesma pergunta. O Jetro Natan perguntou se algum padre ou pastor ou um religioso desses que criticam o senhor publicamente já te pediram um conselho no particular. Sim, já. Inclusive, certa feita, eu até fiz um doutorado, um pastor batista fez um doutorado baseado em para a Universidade Metodista de São Paulo. E certa feita, vinham vários pastores me visitar lá na montanha onde eu vivia. Um deles, quando começou a perceber quem sou e que começou a falar, eu dizia, não fale no vosso ambiente o que descobriste. Foram transferidos para outro país, para outra cidade, para não poder voltar. Então, para não poder espalhar o que eles descobriram. E eu, hoje em dia, digo a qualquer um que me ouve, se tu vês quem sou, se tu descobrir quem sou, não questione, não discuta com ninguém. O máximo que tem autorização de dizer para alguém que perguntar se já me viram. Aí dizer, aquele louco tal. É a única pergunta que eu recomendo fazer. Já estivesse com ele? Não. Então como é que tu podes dizer que ele é louco? Se Cristo disse, não julgueis para não serdes julgados. Porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos. Toda essa lista de pessoas que falaram ali, sandices, são pessoas que não raciocinam. Seres que rastejam sobre a terra. E por pessoas como essas, que só pensam assim, é que o Brasil está vivendo o que está vivendo. Porque eu tento falar a verdade, tento ensinar aos seres humanos a invocar unicamente ao Pai. Digo publicamente sempre, claro que isso gera hostilidade, mas eu digo a verdade, que a estátua, por ser cega, não pode ver a miséria e a desgraça do povo. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo. E por ser muda, não pode interceder junto ao meu Pai, Senhor Deus, a favor de quem quer que seja, nem tampouco proferir palavras de bênçãos. Enquanto que eu aqui e agora peço ao Pai, a todos que me ouvem, sem exceção, ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos. Eu não quero ofender ninguém, mas a verdade é uma fé perigosíssima, que ninguém gosta de ver solta por aí, ou quase ninguém. O senhor falou em Brasil, só quero dizer que a gente está sendo ouvido no Japão, né? Temos um ouvinte, o Lindomar está no Japão, a gente está gostando muito da sua palestra. O Wagner Ribeiro também falou que gosta muito do Henri Cristo. A Gabriele Pimentel pergunta quais são as ações de solidariedade que o senhor pratica. Também tem o Luciano Silvestre que diz, salve Henri, você é fera. O pessoal de Luz, em Minas Gerais, diz que adora o Henri. Luciano Silvestre diz, Malafaia, Valdomira, de Marcelo, etc. estão recebendo dinheiro em seu nome. Quando vai pedir para eles que parem de fazer isso, né? Eles não estão recebendo em meu nome, estão recebendo em nome do obsoleto, meu nome antigo que é obsoleto. Aqueles que invocam meu nome antigo obsoleto ficam desamparados, ficam órfãos da espiritualidade, porque estão indo contra a vontade do meu Pai, Senhor Deus, que ele disse que eu tenho que me apresentar com um nome que pague com meu sangue na cruz,
I-N-R-I, INRI, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Portanto, não é em meu nome que estão pedindo, inclusive nenhum deles tem coragem de vir na minha presença. Quero deixar claro. Certa vez uma repórter questionou uma aparecida. Me perguntaram o que eu acho dele, uma mala, pronto. Agora perguntou se ele vinha, não vinha, não queria. Ela perguntou e se eu trouxer, também não tem nada a falar com ele. Inclusive, é uma mala que falha, por isso que mala falha. Pronto, essa é a minha opinião. O Rafael Rezende diz parabéns, vocês são demais, sou fã de vocês, tratam com todo respeito a qualquer um que vai à rádio. Obrigada, Rafael Rezende. O Elson Calazans pergunta, alguém pergunta para ele por que ele fala desse jeito. Acho que ele está falando do sotaque do senhor, hein? Pois é, ele pode ver no Apocalipse que está escrito, Apocalipse capítulo 1, versículo 15, que eu vinha com essa voz, está lá escrito. A minha voz está lá no Apocalipse, mas eu não posso, veja bem, eu podia imitar alguma voz particular, mas olha, você me faz perguntas, sou obrigado a responder, tu acha que eu consigo? Não é, a minha voz, lá em Indaial, onde eu nasci naquela aldeia, eu sou um estrangeiro, em Blumenau, era distrito de Blumenau. Né? Então, eu vou a Blumenau e sou um estrangeiro também. Eu falei há 2000 anos que quando eu voltasse, pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá. Eu tenho uma discípula que mora comigo lá, que não está aqui agora, a Maí, que ela me conheceu pela voz. Não é ela só, mas ela, e está comigo até hoje, ela era funcionária do Bamerindo, digitadora, ela escutou na televisão, tá, na cozinha, ela conta sempre, e ouviu a minha voz nas costas dela, aquilo que eu acabei de falar, que nem sempre a pessoa pode estar olhando a televisão, e daí ela olhou para a minha voz, disse para a mãe dela, esse é Jesus, é Cristo, quero ir lá ver, veio lá, teimou com todo mundo, veio lá e ficou. Cada um desses que vê quem eu sou, não adianta ninguém querer barrar. Por isso que eu não quero que creiam em mim. Quero deixar claro, os meus discípulos não creem que eu sou Cristo. Eles sabem que sou. Quem crê de manhã pode me trair de tarde, ou deixar de crer. Agora, aqueles que sabem quem sou, aí não. Olha, quando eu estive aqui em Brasília a segunda vez, em 81, eu falei a 5.000 pessoas aí na Praça da Torre da TV. Entende? No meio daquelas 5.000 pessoas, na época, se teria uma dezena de pessoas que vissem quem sou. Entende? Inclusive, eu apresentei num programa, por isso que teve bastante gente, chamado Brasília Urgente, num canal de televisão. E o apresentador chamava-se Álvaro, só lembro disso. E que ele trouxe lá ele trouxe. Bom, vou deixar. Não vou mais. Não, Você pode concluir. Inclusive, quero deixar claro para quem me ouve que, como aqui o tempo é controlado, é que todo sábado eu respondo ao vivo qualquer pergunta que me fazem no henricristo.tv, o canal da TV do Reino de Deus na web. henricristo.tv. Sábado, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Anotem e assistam. E lá podem me perguntar o que quiser e eu respondo. E na minha página tem mais de 400 perguntas respondidas sobre antropologia, biologia, análise da história, aborto, tudo que homossexualismo, tudo que quiser. Hein? O que eu falei? Sim, henriquez.org. Eu esqueci de falar. Sim, porque para mim parece que todo mundo já sabia. Aliás, qualquer pessoa que for procurar Henrique Cristo na televisão já vai ver. Aparece minha página. O Jonatas Bussolo, e aí eu preciso que realmente a resposta seja muito rápida, a gente está no final. Jonatas Bussolo fala que na Bíblia está escrito que nenhum justo vai mendigar o pão e o Senhor vive de doações. Interessante. Ele deve estudar a etimologia, estudar o significado das palavras. Mendigar. O meu pai jamais permitiria que eu estendesse minha mão pegar alguma coisa. Faz mais de 30 anos que eu não toco em dinheiro, meus discípulos são testemunha disso. Também que acabei de falar que eu não peço, não sou mendigo. Eles depositam na conta da SOST, SOST, S-O-U-S-T, o nome da instituição abreviado. Eles depositam lá com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. Então não tem infelizmente, esse indivíduo que falou isso, e é cego de guia. Ele não entende o que eu falo. Ele não entende porque no âmbito em que ele rasteja, ele não pode ver a luz. Ele é daqueles que ainda rezam de olho fechado. Daí não pode mirar o infinito. Eu recomendo, em verdade, meus filhos, qualquer um que tiver que ter contato com o Pai, quiser invocar o Pai, mire nada de estátua, mire o infinito, com os olhos abertos, e o invoca. Assim como eu ensino o novo Pai Nosso, assim, ó.
Assim faz, você pode... meio minuto. Então, antes do senhor falar, eu gostaria de agradecer todos os nossos ouvintes que participaram. Quem ganhou, aqui a gente vai enterrar com a oração. Quem Enterrar ganhou... não, encerrar. Encerrar, para enterrar, perdão. Quem ganhou o kit das notícias com convite duplo para o filme Pequeno Segredo, para qualquer cinema que estiver sendo exibido, mais chaveiro exclusivo Transamérica, mais lixeirinha para o carro da Transamérica, foi a Juliana Souza, final de telefone 7681. Então, para encerrar o nosso Transnotícias, já agradecendo a toda a equipe do INRA, agradecendo ao INRA, agradecendo a equipe da Noruega que veio documentar tudo aqui, eu gostaria que o senhor nos desse a sua bênção e aos nossos ouvintes também. Sim, então, mas eu posso pelo menos Claro. mostrar como é que eles podem orar a oração mais poderosa que existe na Terra. Fica à vontade. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emanarei aqui. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Assim que deveis orar ao Pai, de olhos abertos, mirando o infinito. Ele derrama sobre vós a bênção. E agora, brevemente, pedirei a última vez a bênção, dessa vez em pé, se possível, já que é despedida, né? Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para tudo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os meus filhos, até sempre. Não esqueça, INRICRISTO.tv, sábado, 11 horas da manhã, ao vivo. Transamérica 1 Claro que eu peço ao Pai mais uma vez para pedir. Põe o Senhor dos olhos abertos. Ó Pai, abençoe tua filha com saúde, com justiça, que tua, e toda glória, para todo sempre, ó Pai. Pronto, filhinha, vai na paz do Senhor. Vem cá, muito obrigado. Ó Pai Santo, abençoe teu filho com saúde, luz e justiça, que tua, e toda glória, para tudo sempre, ó Pai. Pronto, meu filho, valeu te rever mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos embora. Bom, né? Vamos embora. Nosso ouvinte pode tirar foto com o senhor? Pode? Nosso ouvinte? Ah, Quer tirar uma foto com o senhor? Muito obrigada. Deixa pra mim. Tchau, obrigada, sucesso. Tchau. Tiro.